Vida saudável é uma questão de escolha. Queridos amigos, alguns alimentos contêm variáveis quantidades de tioracila, que é uma substância que age como inibidora das funções da tireoide, que por sua vez apresenta glicídios cianogênicos, que são substâncias tóxicas, que produzem a ruptura das células desses alimentos, liberando substâncias que interferirão negativamente na produção dos hormônios pela inibição do aminoácido tirosina, que é essencial para o bom funcionamento do metabólico. A ligação do iodo com a tireoglobulina, que é um marcador tumoral, é que vai regular a produção do hormônio T3 e do pró-hormônio T4. Ou seja, alguns alimentos podem ser prejudiciais ao funcionamento da tireoide. No consumo contínuo desses alimentos, também conhecidos como os bostiogênicos, há uma inibição na captação de iodo pela tireoide, o que pode induzir o hipotireoidismo. É claro que eu sei que você está curioso em saber quais são esses alimentos, mas quero alertar que esses problemas podem ocorrer quando esses alimentos são consumidos de forma rotineira, todos os dias, e não de forma aleatória. São eles: a couve-flor, a couve-manteiga, o brócolis, o repolho, o couve de Bruxelas. Inclusive aqui vai uma dica para esses alimentos. De preferência, consumi-los sempre cozidos a vapor e não crus. Outros alimentos que podem afetar o funcionamento da tireoide, quando consumidos de forma contínua, são a semente de mostarda, o nabo, o rabanete, o aipim, que muitos conhecem aí como mandioca ou macaxeira, o glúten, a importância de você olhar a composição dos alimentos para ver se contém ou não o glúten, o alho, o abacaxi, o ginkgo biloba, o alcaçuz, a valeriana, o gengibre, entre outros. E por que isso ocorre? Isso acontece pela ação de uma substância chamada indol 3-carbinol, que produz o tiosinato, que ao competir com o iodo e vai interferir no processo da tireoide, pois a tirosina, como eu falei, que é um aminoácido que o corpo produz, tem que ser isolada para formar tireoglobulina, que, como eu já disse, é o marcador tumoral, para então formar o T3 e o T4. O hormônio que estimula a atividade da tireoide é a tireotrofina, que com certeza você conhece pelos exames de laboratório como TSH. O TSH induz a tireoide a secretar o pró-hormônio tiroxina, o T4, e convertê-lo então em T3, que é o hormônio ativo do metabolismo do corpo. Com isso, o trabalho tiroidiano passa a ser realizado de forma adequada. Mas quando o T4 ele não é convertido em T3, ocorre como que uma hibernação desse hormônio, conhecido também como T3 reverso, o que vai alterar a quantidade calórica que o corpo necessita, promovendo então um acúmulo de gordura corporal e, consequentemente, sobrepeso ou obesidade. Em algumas situações, quando o T4 não é convertido em T3, pode ser por causa de uso de anticoncepcionais, medicações beta-bloqueadoras e bloqueadoras de cálcio, que são aqueles remédios que são muito utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares e hipertensão. É importante saber que o iodeto de potássio ele é ligado ao aminoácido chamado tirosina, como eu tinha comentado antes, que através da enzima chamada tirosinase vai formar a tireoglobulina, que por sua vez vai promover a tiroxina. Portanto, quem toma alguma medicação em T4 precisa fazer uso do selênio e do zinco para fazer a transformação desse T4 em T3. Por isso que eu digo sempre que fazer o exame T3 é mais apropriado para se obter corretas informações tiroidianas. Isso porque o T3 tem maior potência que o T4 para entrar nas células. Falei no selênio, e o selênio é um constituinte de uma enzima atuante no metabolismo dos hormônios da tireoide. E a síndrome de deficiência de iodo
são mais graves quando há uma deficiência simultânea de selênio. Então, o consumo de alimentos, fontes de selênio, como castanha do Pará, salmão, semente de girassol, ou por meio de suplementação, são importantes para melhorar a função da tireoide. Também falei do zinco. O zinco participa em mais de 300 funções. Participa de reações que promovem o melhor aproveitamento dos hormônios da tireoide. Assim também como o cobre, o manganês, o ferro, as vitaminas A, B, C, D e E. Outro nutriente importante são os ômega 3 e os triglicerídeos de cadeia média, que neste caso aqui eu cito o óleo de coco. Tanto o ômega 3 como o óleo de coco podem favorecer muito bem o trabalho da tireoide. Inclusive, na suplementação de ômega 3 e mais 2 gotas de iodo e iodeto de potássio durante a gravidez, pode resultar em crianças mais inteligentes. Alguns estudos têm feito associação entre a contaminação do flúor, através da água fluoretada ou da pasta de dente, do glúten, que eu já tinha comentado, farinha branca, aveia, e o desenvolvimento de doenças autoimunes, como é o caso da tireoidite de Hashimoto. Um fato interessante é saber que as ondas do mar produzem o gás de iodo e, uma vez no ar, ao se combinar com a água ou com o ambiente, facilita a sua penetração no solo. Como ele pode ser absorvido pela pele através do ar, esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas relatam um bem-estar com o ar da praia. Mas aqui, agora eu quero falar sobre o iodo e iodeto de potássio. Jean Lugol, médico francês, no ano de 1829, produziu uma solução que recebeu o seu nome, solução de Lugol. Cada gota da solução de Lugol, composto por 2% de iodo inorgânico, lembra essa palavra, inorgânico, 5% de iodeto de potássio e 85% de água destilada, vão conter 2,5 miligramas de iodo. Na época, o Dr. Lugol apontava que a reposição de iodo por meio da ingestão da solução de Lugol era fundamental, uma vez que a água consumida e os alimentos não continham, e até hoje não contém a quantidade de iodo suficiente. O Lugol, como iodo inorgânico, ele é benéfico, e não há perigo de intoxicação se o excesso ele é eliminado na urina. Uma ação importante é também a necessidade de uma boa hidratação diária. E aqui volto a falar dessa equação que você, ao multiplicar o seu peso por 35, você obterá a quantidade de água que você deve consumir por dia. Eu disse que não há perigo de toxicidade, porque para obter-se uma superdosagem, necessitariam em torno de 600 vezes a dose média recomendada de 200 microgramas. Outra informação importante é saber que a mucosa gástrica é rica em iodo, o que pode, a princípio, explicar o benéfico de seu uso contra as bactérias nocivas ao estômago, as H. pylori, que elas são responsáveis pela ocorrência da maioria das úlceras e gastrites crônicas, ou seja, das inflamações estomacais, também responsáveis pelo desenvolvimento do câncer nessa região. Depois de formados os hormônios da tireoide, é formada então a delta-iodolactona, uma substância com poder anticâncer. Ou seja, ela induz a apoptose, a morte programada da célula tumoral. Portanto, é possível afirmar que o iodo inorgânico é anticancerígeno estomacal, assim como previne o câncer de mama, câncer de próstata e outros tipos de câncer também. É preciso entender que a célula cancerígena é uma célula anormal e, como tal, luta desesperadamente para não morrer. Por isso, começa a reproduzir e formar outras células anormais.
Interessante saber que a sua reprodução pode ser até 50 vezes maior do que a célula normal. Que neste caso o telômero vai extinguindo-se naturalmente, enquanto a célula doente ainda consegue reproduzir-se várias e várias vezes. Segundo o Dr. David Derry, autor do livro Câncer de Mama e o Iodo, Como Prevenir e Como Sobreviver ao Câncer de Mama, a mulher que apresenta suficiência de iodo no organismo não desenvolverá, ele fala isso, não desenvolverá câncer de mama, pois o iodo no fluido extracelular é o principal sistema de vigilância para as células anormais. Descrições cuidadosamente documentadas do processo cancerígeno atestam que o câncer não é realmente câncer, até que as células comecem a se mover pela invasão através do tecido conjuntivo. O iodo, em doses corretas, reverterá todas as alterações anormais, pois os hormônios da tireoide controlam a função do tecido conjuntivo, que ao redor dos órgãos constitui uma barreira biológica estrutural à disseminação do câncer. Portanto, se a defesa do tecido conjuntivo não é eficiente, a célula cancerígena de local distante pode pousar e desenvolver-se em outro local. Ao contrário, se o nível do hormônio tireoidiano no tecido conjuntivo for suficientemente alto, ele desempenhará suas funções normais de defesa e não permitirá que a célula cancerosa entre nele e se desenvolva. Saúde, a maior riqueza da vida.